A gente começa agora então a falar sobre a famosa terceira idade, que é o estudo da velhice, né? E vamos falar sobre as consequências do envelhecimento saudável, o envelhecimento fisiológico e o envelhecimento que vem acompanhado de algumas alterações e de algumas patologias. Bom, não tem tanto tempo assim que existem idosos e nesta quantidade. Então, com o aumento da população idosa, começaram também a aumentar as pesquisas relacionadas a essa população. O século XX foi um marco, então, no desenvolvimento dessas pesquisas. Tem alguns autores, né, famosos, em 1903, que surgiu esse termo gerontologia, que é o estudo da velhice. E em 1909 surgiu o termo geriatria, que é o nome da especialidade médica destinada ao cuidado, ao tratamento dos idosos. Na década de 30, na Inglaterra, tem-se os relatos do primeiro asilo que tem se relatado. Então, foi uma estudiosa que avaliou pacientes que moravam em um asilo e propôs planos individuais de reabilitação para esses idosos. Eles tiveram resultados tão satisfatórios que alguns conseguiram, inclusive, sair da instituição. Então, parou-se de acreditar que o idoso era um ser que só pioraria, que não tinha o que fazer depois de certa idade. A partir da década de 30, então, depois dessa pesquisa, surgiram inúmeros trabalhos sobre envelhecimento, surgiu a Sociedade Americana de Geriatria, que depois transformou-se na Sociedade Americana de Gerontologia. No Brasil, a gente tem, né, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E esses surgimentos foram resultados da preocupação com o impacto do envelhecimento da população nos Estados Unidos, inicialmente, que foi a primeira sociedade, mas depois em todo o mundo. De 1950 a 1970, a gente tem diversas pesquisas já longitudinais sobre o envelhecimento, e a partir da década de 80, começaram-se a questionar as necessidades de modificações sociais para dar conta do envelhecimento populacional e de toda a transformação social e de saúde que isso gera. Então, o grupo de apoio aos familiares e cuidadores, modificação nos sistemas de saúde e previdência, formação de recursos humanos, né, de profissionais especializados em atender idosos, inclusive ofertas educacionais e de trabalho para essa população também. O envelhecimento, então, é um fenômeno individual, mas também é um fenômeno mundial, tendo em vista que todo mundo tem passado pelo envelhecimento populacional. E é um fenômeno irreversível. A gente conseguiu aumentar a expectativa de vida e isso não vai voltar atrás. O envelhecimento é uma fase natural da vida, que termina sim com a morte, mas existem diversas maneiras de chegar até lá. Então, a velhice é a consequência natural do processo de envelhecer. Pode ser acompanhado de alterações fisiológicas ou funcionais e também patológicas, que é o tema da próxima aula teórica. Então, a gente tem o envelhecimento fisiológico e o patológico. O envelhecimento fisiológico também pode ser chamado de senescência, e ele é dividido em envelhecimento usual, que é quando o idoso tem algumas perdas fisiológicas, mas que são compatíveis com a sua idade. E tem aquele idoso que envelhece melhor do que a média, que é o envelhecimento bem-sucedido. Normalmente é um idoso que tem pouca predisposição a doenças e que mantém bons hábitos de vida. Por outro lado, a gente tem a senilidade, que é o envelhecimento patológico.
Ele refere-se a alterações que resultam de traumas e doenças no ciclo da vida. Então, é aquela pessoa que envelhece com prejuízo na saúde e que, infelizmente, no nosso país, é o envelhecimento predominante. Então, comparando os dois, a senescência ou senectude ou envelhecimento fisiológico, o idoso tem alterações orgânicas, funcionais, psicológicas próprias do envelhecimento. Na senilidade, não. O idoso tem modificações determinadas por doenças, por processos patológicos. É difícil limitar o que é fisiológico do que é patológico, por isso vocês têm uma aula deste assunto em MDH2 e depois também em Fundamentos de Gerontologia. A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer dois erros. Um erro é achar que tudo de ruim que acontece com o idoso é normal da idade. Não é tudo que é normal da idade. Se a gente acha que tudo é normal da idade, a gente não busca o tratamento, não busca a melhoria. Outra coisa que a gente pode errar muito é achar que tudo é doença e ficar expondo aquele idoso a muitos exames e muitos tratamentos desnecessários. E muitas vezes a gente perder a paciência com o idoso sem levar em consideração que ele pode ter alguns prejuízos, sim. Com relação à idade, nos países desenvolvidos é considerado idoso a pessoa que tem 65 anos ou mais. Nos países em desenvolvimento, é considerado 60 anos ou mais, como é o caso do Brasil. Então, quando vocês forem ler algum livro ou artigo científico que tratar de idosos, lembrem-se de observar se está falando de pessoas acima de 60 ou acima de 65. A idade biológica, ela é de difícil determinação. A gente não tem um marcador no nosso corpo, um exame que se faça que fale qual que é a idade do nosso corpo. A gente leva mais em consideração a idade funcional, que tem estreita relação com a idade biológica. É o grau de conservação da sua capacidade adaptativa, é o seu grau de independência. Também podem avaliar a idade psicológica e a idade social. A idade psicológica tem relação entre a idade cronológica e as capacidades daquela pessoa, principalmente de percepção, aprendizagem, memória e por aí vai. A idade social, ela tem mais relação com a capacidade de se adequar a seus papéis e comportamento na família, na vizinhança e na sociedade. Os idosos no mundo, então. Em 1950, os idosos representavam cerca de 7% da população mundial, isso levando em conta acima de 65. Em 1998, os idosos passaram a representar 14% da população. E a previsão para 2050 é de que os idosos representem 25%, ou seja, 1/4 da população. Então, a população inteira aumenta. A população idosa aumenta em número e em porcentagem. Então, a gente vem observando nos últimos anos uma transição epidemiológica. Então, são modificações das doenças mais frequentes, dos padrões de morte e de invalidez. Os idosos hoje já representam mais de 10% da população brasileira e ocupam de 30% a 40% da demanda de serviços de saúde. Então, foram modificados os padrões de morbimortalidade da população. Em alguns países, houve preparo para isso, mas no Brasil a gente percebe que não. Então, quais que foram essas mudanças? Então, a primeira coisa, que antigamente as principais causas de morte eram doenças transmissíveis,
Quando a população infantil era muito maior, eles morriam mais por doenças infecto-contagiosas, porque não tinha muito saneamento básico, não tinha muitos hospitais, não tinha higiene, não tinha vacina. Hoje não. Hoje as doenças que mais matam são as doenças crônicas, as doenças degenerativas, as doenças mais relacionadas ao envelhecimento. A segunda coisa é que antes morriam mais jovens, hoje a maior taxa de mortalidade é dos idosos. E um terceiro ponto é que hoje a gente tem muito mais morbidade do que mortalidade. O que significa isso? A morbidade é aquela doença que não vai matar diretamente a pessoa, mas que deixa a pessoa dependente ou acamada. Então, o que a gente pode fazer essa correlação? Nos países desenvolvidos, principalmente nos países europeus e no Oriente, os países se prepararam para esse envelhecimento populacional, o que não aconteceu no Brasil. Então, aqui a gente teve um crescimento da população idosa, teve aumento da expectativa de vida, mas não teve melhoria em condições de habitação, de alimentação, de saneamento, de trabalho e aposentadoria, de renda e do sistema de saúde. Aqui, a expectativa de vida no Brasil, que em 1900 era de 33,7 anos. E aí, a previsão das Nações Unidas era de que em 2025 a gente chegaria a 75,3 anos, e na verdade a gente já chegou. Qual que é o impacto desse aumento da porcentagem, né, das pessoas idosas no país e no mundo? Então, prevalência de doenças incapacitantes, mas que não matam. Demências, depressão, osteoartroses, incontinências, hipertensão, diabetes, fibrilação arterial, AVE, DPOC e por aí vai. Algumas doenças que aumentam com a idade, aumentam sua chance com a idade, e outras poucas doenças que afetam exclusivamente os idosos. Outras condições comuns no idoso brasileiro, com relação à saúde oral, 65% dos idosos no país são edêntulos, que é isso? Banguela. Então, essa é uma realidade que tem que mudar. E aí, coloquei aqui para vocês alguns exemplos de condições que são comuns, mas a gente não pode chamar de normal, porque elas não são normais, elas são doenças. A saúde do idoso, ela depende de vários fatores. Ela engloba a saúde física, a saúde mental, a independência, a função social e a integração deste idoso, o suporte familiar e o suporte financeiro. Então, quanto melhores forem esses fatores, melhor qualidade vai ter o envelhecimento e menos esse idoso vai precisar dos serviços de saúde. No Brasil, em 1960, a gente tinha 2 milhões de idosos. Atualmente, a gente tem mais de 26 milhões de idosos. E isso modifica completamente como a sociedade deve se comportar. Idoso no Brasil, 55% são mulheres. Na verdade, nascem mais homens, só que os homens normalmente morrem antes do que as mulheres, pelos hábitos de vida. Então, por acidentes, por mortes violentas e por procurar menos os serviços de saúde. Então, normalmente, a mulher cuida mais da sua saúde. Isso tende a se igualar porque as pessoas estão cuidando cada vez mais de maneira igual da saúde e os hábitos de vida ruins que antes eram específicos dos homens, hoje o comportamento das mulheres e dos homens está cada vez mais parecido.
Então, alguns fatores que fizeram com que se aumentasse a proporção de idosos na população brasileira. Primeiro fato é que as pessoas pararam de morrer. Então, melhoraram os medicamentos, melhorou o saneamento e higiene, as vacinas, melhoraram a cirurgia, os tratamentos de hipertensão, de diabetes, de infarto. Então, as pessoas demoram mais para morrer. Um outro fator que a gente tem que tomar muito cuidado ao citar é a redução da taxa de fecundidade. Se as pessoas estão tendo menos filhos, isso não influencia no número de idosos. Isso influencia na porcentagem de crianças e idosos. Porque se as pessoas têm muitos filhos e eles sobrevivem, nós teremos muitos idosos. Se as pessoas têm poucos filhos e eles sobrevivem, nós teremos daqui a 60 anos poucos idosos. Então, o fato de as pessoas estarem tendo menos filhos não faz com que o número de idosos aumente, faz com que proporcionalmente tenha mais idosos do que criança, que está quase igualando. Melhores condições de saneamento básico, domínio do tratamento de doenças infecto-contagiosas e muito importante as vacinas e tratamentos de saúde. No Brasil, então, a gente percebe que o sistema de saúde tem poucas condições para atender esses idosos e, além disso, a gente tem grandes gastos e rombos de aposentadoria e do sistema privado também de saúde. Então, uma necessidade urgente de reestruturação. O idoso no Brasil tem baixa escolaridade, baixas condições socioeconômicas, vive em domicílios multigeracionais e tem grande grau de dependência funcional. Isso tende a melhorar, já tem melhorado. Só que o que tem acontecido com o nosso idoso? Ele trabalhou a vida inteira, começou a valorizar o estudo, então se esforçou para que os filhos estudassem, tem a sua aposentadoria, que é pequena, e com a sua aposentadoria ele gasta muito com remédio, com plano de saúde, com funerária e muitas vezes ainda ajuda os filhos e os netos. Então, o idoso brasileiro é um idoso sobrecarregado em diversos sentidos. Em gerontologia, a gente tem dois termos que usa muito, que são os fenômenos iceberg e o fenômeno dominó. O fenômeno iceberg, ele fala pra gente que quando a gente enxerga um sinal ou um sintoma no idoso, aquilo ali na hora que você vai investigar pode ter muito mais coisa, até talvez mais importante do que aquilo. E o fenômeno do dominó é quando uma coisa pequenininha no idoso gera várias alterações que podem até evoluir para o óbito. Então, vamos dar alguns exemplos do iceberg. Você vai avaliar um idoso que teve uma fratura no punho. Então, o que você enxerga é a fratura do punho, que está ali tampado. É a ponta do iceberg. Na hora que você vai avaliar esse idoso, tem muito mais coisa mais complicada ali por baixo. Sabe por que ele fraturou o punho? Porque ele caiu, tropeçou em casa. Ele tropeçou em casa porque tem um filho alcoólatra que deixa as coisas no meio do caminho. E aí, esse filho é sustentado por esse idoso está sem dinheiro e esse idoso tem uma instabilidade postural. E aí, depois o que você vai ali, você vai enxergar que tem muito mais ali por baixo do que só aquela fratura de punho. E o fenômeno do dominó é quando um idoso que está muitas vezes até considerado saudável, estável, aí ele vai lá, sofre uma fratura de punho. Aí ele fica imobilizado e tinha diabetes. Aí dá uma ferida. Aí aquela ferida leva uma necrose, ele tem que amputar. Aí ele fica deprimido.
Aí ele alimenta mal, fica deprimido, quer ficar só na cama. Aí ele fica com uma escara de pressão. Aí dá úlcera de pressão, aí esse idoso tem uma sepse. Aí ele alimenta deitado, porque tá na cama, ele tem uma pneumonia por aspiração e morre. Então, uma coisa pequena que desestabiliza todo aquele organismo. Para terminar a aula de hoje, então, os objetivos da gerontologia. Atingir o maior grau possível de autonomia, independência, melhorar a qualidade de vida no processo do envelhecimento, abordar os problemas de saúde de maneira individualizada, prevenir, tratar e reabilitar os chamados 5 Is, que hoje já são até 7. Vocês vão estudar isso em geronto. Abolir o preconceito de achar que tudo é normal da idade, distinguir o que é alteração fisiológica do envelhecimento do que realmente é uma doença e promover o atendimento multiprofissional. É isso aí.